Elton, só para a gente começar, para a gente para eu não abusar muito do teu tempo e da tua saúde que ainda está em processo de recuperação. Eu queria agradecer muito, imensamente, a tua disponibilidade para a gente, nesses poucos minutos, tentar falar algum assunto que eu tenho certeza que tu conhece e vive todo santo dia, e não é de hoje, há algum tempo, na porta da atenção primária. Você está no Fátima? Estou no Fátima. Está no Fátima, né? 7 anos de Então, Fátima. eu tô, 7 anos. Eu me 7 anos. lembro, eu me lembro quando eu fui no Fátima, na época era a Luíse, que era a farmacêutica, né? Eu acho que depois da Luíse foi você que assumiu, né? Deu, deu uma travada, Douglas. É. Sim. Não, eu estava dizendo que você assumiu a, a função de farmacêutico no Fátima após a Luíse, não foi? Não foi. Foi um mês antes da Luíse. Eu de manhã É. e a Luíse à tarde, né? Ah, Foi um tá. mês antes, foi em 2014. Em Isso, me lembro. julho de 2014. Tá. Elton, então deixa eu te fazer algumas perguntas rapidinho para a gente não prolongar tanto a tua disponibilidade aí, né? Eu queria saber de ti, Elton, se você percebeu algum aumento considerável no consumo de antidepressivo após o início da pandemia. Qual é a tua experiência nesse dia a dia do ambulatório? Né? Então, Douglas, os antidepressivos, eles já têm um aumento de consumo mesmo natural, percebe isso ano após ano. Os antidepressivos estão ali entre os 5 remédios com maior saída na farmácia, né? Posso dizer que tem dois entre os 5 medicamentos que mais saem da farmácia. Mas assim, com a pandemia, essa alteração da forma de viver, das rotinas de trabalho remoto, o afastamento de parentes, amigos, né? Acho que isso afetou muito a saúde mental das pessoas. E o que a gente está percebendo nesse período de pandemia é um aumento acelerado de novos pacientes fazendo uso dessa medicação, né? Com o intuito aí de tratamento de insônia, né? Que são a ansiedade, muitas vezes, né? Que esses remédios ficado pacientes fazendo uso pela primeira vez da medicação, a gente tem que dar uma atenção especial, orientações mais detalhadas são fornecidas pelo farmacêutico nesse primeiro fornecimento dessa medicação, para que o paciente tenha um uso correto na medicação. Além de novos pacientes, muitos pacientes que estão fazendo uso de aumento de dose, né? Então, a gente tem novos pacientes fazendo aumento de dose. O consumo só, né, ele cresce muito, ele cresceu muito nessa pandemia, mas o consumo não é maior, porque existem muitos pacientes que estão acabando o tratamento, seja por indicação médica, entre 6 meses, um ano, muitas vezes, pacientes que estão terminando por conta própria, né? Que infelizmente estão descompensando né, o seu tratamento e acabam não procurando, né, renovação de receita, continuidade no tratamento. Eu pesquisei um levantamento feito por um site de o Consulta Remédios, mostrando que nesse período da pandemia, nesse um ano ali de março até fevereiro de 21, a procura
por informações sobre esses tipos de remédios, ansiolíticos, antidepressivos, tratamento de insônia aumentou em 113%. O contém nesse site, eles não têm a venda dessa informação sobre esses medicamentos, aumentou em 113%. Então, para ver como é bem significativo. As pessoas estão procurando mesmo essas medicações, né? Ô, Elton, qual é o grupo da população que mais você acha que é sensível e tem mais consumo? Jovens, mulheres, homens ou idosos? Tem algum desse grupo que se sobressai? O público dessas classes, normalmente são mulheres, principalmente significativamente, um aumento a partir dos 40 anos de idade, né, em diante. Em literatura, eu dei uma procurada, eu encontrei o relato de 68% do público ser mulher, né, nessa faixa, a partir dessa faixa etária. Então, um relato em literatura, 68%. O que eu tenho notado também com a pandemia, assim, é um aumento, vamos dizer, significativo de casos de jovens que eu não sei, eu não conseguia perceber antes, né? Eu não percebia, mas assim principalmente assim, 2021, principalmente eu tenho notado mais isso, que é aumento de prescrição de jovens, inclusive de menores de idade. Eu tenho, parece que toda semana assim eu vejo 2, 3 casos de menores de idade, de, né, população ali na casa dos 20 anos, então eu tenho percebido mais isso, coisa que há tempos não conseguia ter essa ideia, e eu tenho percebido cada vez mais, que a gente sempre está olhando se é a primeira dispensação, né, se a pessoa já faz uso, né, dessa medicação. Ô, Elton, me diz uma coisa, e tu imagina que existe alguma relação de dependência entre o consumo do medicamento, né, antidepressivo, e a dificuldade de acesso à consulta com psicólogo e psiquiatra? Então, o manejo de depressão, ansiedade, né, transtorno do sono, eu acho que assim, na maioria dos casos, acaba sendo atendido pela atenção primária, né? A atenção primária hoje é a porta de entrada principal do nosso sistema, né, do SUS. E assim, e casos mais graves, né, acabam sendo matriciados. Hoje a gente tem as equipes multiprofissionais do NASF, o Núcleo Ampliado de Saúde à Família. Então, esses casos com maior gravidade, a gente acaba, no NASF, a gente tem, né, farmacêutico, psicólogo, assistente social, nutricionista, toda uma equipe, né, com essa visão, né, com várias visões, né? E a gente esses casos mais acabam sendo matriciados, sendo discutidos com o NASF, e algumas vezes é encaminhado para serviços ao próximo nível de atenção, né? Serviços mais especializados, com psiquiatras, né? Então, para um CAPS, né? Para um outro tipo de atendimento. Então, assim, casos mais graves acabam tendo esse encaminhamento. Eu acho que o que acontece hoje é que as formas mais brandas de depressão têm essa dificuldade de atendimento, porque assim, os casos mais graves acabam sobrecarregando, né? E essas formas mais brandas acabam ficando, muitas vezes, somente ali com o atendimento médico, e muitas vezes isso pode se tornar dependente dessas medicações, né? Acabam ficando só na medicação. Eu acho que uma forma de ampliar o acesso a esses profissionais é acabar trabalhando com atividades em grupo, né, com maior impacto para esses pacientes, né?
O trabalho em grupo para essa população, ela tem uma boa aceitação, Elton? Então, a atividade em grupo, assim, Eu sei que agora com a pandemia a gente parou tudo, né? Mas antes, na tua experiência, existia aceitação tranquila por parte dos pacientes para trabalhos em grupos? assim, os pacientes que apresentam depressão, alguma questão relacionada à saúde mental, eles têm uma certa restrição com grupos. Não é todos, né, mas eles têm uma restrição. Outros pacientes, né, diabéticos, hipertensivos, né, gestantes, acabam aceitando, né, mais fácil. Sim. Eu acredito que assim tem a ver, né, com reconhecimento que a depressão, o não reconhecimento da depressão como uma doença, isso impacta Sim. muito em ele procurar uma atividade em grupo, né, um contato com as pessoas que têm a mesma doença, né? A depressão também traz uma falta, né, de motivação pelo paciente, né, que isso é cultural, que, né, o medicamento resolve. Hoje, a farmacoterapia para esses medicamentos, né, principalmente ali os medicamentos surgidos a partir da década de 80, final dos anos 80, elas são mais fáceis de manusear, de tomar, elas causam menos reação, e isso acaba facilitando ali uma dependência sobre medicações. E acaba faltando ali uma psicoterapia que poderia estar a pessoa deixar ficar sem remédio, né? Então, não dependente do remédio. Isso impede um pouco, isso dificulta essa crença que a medicação resolve, né? Só a medicação já basta. E não é isso que a gente precisa, né? Uhum. Well, outra coisa que eu tenho visto, que eu faço acolhimento semanalmente lá na unidade básica que eu trabalho, né, no Leonardo Schlickmann, e uma das coisas que bate normalmente e é muito angustiante para quem está, o profissional de saúde que está atendendo, né, eu como enfermeiro, é a questão da renovação das receitas, sabe? Correto. A gente pega alguns pacientes que chegam no posto, na unidade básica, já com a receita vencida e desesperado porque não tem o remédio e eles vão ficar aí pelo menos uma semana aguardando a renovação da receita. Como é que tu vê esse gargalo? Isso ainda é um gargalo na assistência farmacêutica? E que dificuldades o paciente tem para renovar e o que impede a busca dessa medicação? Assim, a renovação né, explicando um pouquinho, a renovação da receita do medicamento de controle especial, né, que essas categorias são da receitas de controle especial, né, que elas têm validade de 30 dias e o tratamento é fornecido até 2 meses de tratamento. Então, a cada 2 meses, esses pacientes têm que estar em desafio, né? Assim, eu acho que isso, nos últimos anos, assim, tem diminuído, né? A gente tem conseguido trabalhar. Eu acho que, assim, o aumento da estratégia saúde da família, que ocorreu nos últimos tempos aqui em Joinville, né? Eu percebo na nossa realidade, isso aumentou, facilitou o acesso à, à renovação, de forma mais natural dentro das equipes de saúde, né? Só que assim, muitas vezes o paciente esquece, então uma coisa que eu acabo na minha prática, eu acabo sempre fazendo orientando, porque o sistema informa para a gente até quando esse paciente tem medicamento. Olha, o senhor vai ter medicação até, né, daqui a 2 meses até tal data. Então eu marco isso na receita e oriento, olha, pelo menos uma semana antes, uns 10 dias antes, você tem que comparecer à unidade, você tem que renovar, né? Assim, isso marca na porta da geladeira, eu faço algumas dicas, ó, marca isso na porta da geladeira, tipo, para você não esquecer que você precisa renovar pelo menos uma semana antes dessa data que eu te forneci, porque essa
data, se o senhor tomar o remédio corretamente, vai acabar nessa data. Porque o sistema informa isso, né? Sim. Então, isso facilita muito. Então, assim, é um trabalho que a gente sempre tem que estar fazendo, né? Que é importante renovar, não deixa a receita acabar o medicamento para daí você procurar a unidade de saúde. Você tem que se programar um pouquinho antes, né? Assim, essa é uma etapa Uhum. assim que eles muitas vezes vão na farmácia, né? Mas a gente não tem muita autonomia, né? Assim, o nosso grande desafio mesmo é estar ofertando a medicação, manter a oferta regular das medicações, né? Tá sempre orientando, tá em esse trabalho com a equipe de orientação, né, ver o que sempre a gente dá para fazer, manter a qualidade do que a gente fornece, orientar muito bem esse paciente, né, tanto como que ele usa, as reações que podem acontecer, interação entre medicamento e medicamento, medicamento com alimento, que é muito comum também, as pessoas esquecem, né, dessa interação. E é muito importante que essa informação chegue de modo acessível para o usuário, porque o usuário muitas vezes, né, tem dificuldade em entender aquela medicação que ele está tomando, então é importante que a gente ache um mecanismo que essa informação chegue acessível, né, para que ele tenha um uso correto, né, dessa medicação. Com essa tua fala agora por último já esclareceu o que eu ia perguntar em seguida, né? Porque eu tenho a forte a forte impressão, e eu acho que isso já foi pior, mas agora está bem melhor, da importância do profissional farmacêutico na atenção primária, né? Porque vocês têm um mundo de desafios para compartilhar com os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, com a equipe, né, que trabalha na unidade básica, os agentes comunitários, a importância do farmacêutico na assistência farmacêutica, né? Que eu acho que isso é uma luta que a gente um dia vai ter que chegar para que a gente consiga ter isso bem tranquilo, porque o papel de vocês enquanto atenção, na atenção primária, em todas as áreas da hipertensão, da diabetes, mas nessa questão da saúde mental, para mim, ainda é um nó, sabe, Elton? Porque eu tenho uma dificuldade, porque é difícil, o sofrimento mental para mim, vendo os pacientes, é muito difícil de entender, sabe? É difícil, porque a saúde mental ela não é palpável em Sim. termos de conduta clínica, assim, né? Parece que a gente não vê, né? E você olha o paciente, mas não enxerga o que está acontecendo dentro daquela cabeça e que pode estar passando um monte de coisa. Então, eu fico muito angustiado e ansioso na minha prática quando eu me deparo com a situação de um paciente que faz uso de medicação antidepressiva ou dentro da área de saúde mental, com as dificuldades que a gente tem, porque não dá para a gente, né? E os pacientes, quando são dependentes mesmo, eles ficam desesperados, rapaz, para receita, para renovar aquela receita. Eles esquecem, como você falou, mas a renovação da receita parece um desespero, um sofrimento diário deles em relação a essa busca, entendeu? E agora com a pandemia, a gente não pode fazer grupo, não pode fazer praticamente nada em termos de coletivo. Sim. O atendimento acaba ficando muito no individual, né? Mas, Elton, eu queria te agradecer muito. Eu acho que o meu convite para ti foi bem importante no sentido de que essa é uma área da saúde mental que todo santo dia ela mostra a importância dela e o papel do farmacêutico na atenção primária. Então, eu queria te agradecer muito. Não sei se tu quer falar alguma coisa agora para encerrar a nossa conversa, mas o bate-papo era realmente bem curto, né? E muito obrigado mais uma vez, agradecer você. Eu sei que você está, como a gente comentou, saindo de uma situação delicada de saúde, mas
Que bom que está evoluindo bem, né? E parabéns pelo teu belo trabalho ao longo desses 7 anos já no Fátima, que é o grande Fátima, né? Que a gente tem um carinho especial pela unidade básica do Fátima. Sim, Douglas. Esse desafio do farmacêutico é muito interessante porque assim a gente até está mudando a visão, né? Porque antigamente o farmacêutico estava ali como um gestor da farmácia, né? Que tem que controlar o estoque, que tem que controlar o vencimento, fornecer a medicação, tentar evitar que vença a medicação. E isso, hoje em dia, a gente está assumindo assim, o papel também, né? Além da gestão da farmácia, né? A gestão administrativa da farmácia, a gente está assumindo um papel mais claro. Eu tenho consultado tanto na saúde mental até que eu quase não tive, né, paciente. A gente fica mais na orientação no balcão da farmácia. Mas assim, eu tenho trabalhado, né, pacientes com diabetes, então a gente está manejando clinicamente, fazendo consulta, orientando sobre um paciente de tabagismo, sobre a seção do tabagismo. Então, assim, a gente está expandindo essa atuação, a atuação junto com a equipe de saúde. Então, assim, isso que está acontecendo. Mas, assim, é muito gratificante. Você está ali com o paciente, você vê que a tua orientação, o teu manejo trouxe um resultado, né? Então, assim, e sempre junto com a equipe, né? A gente está assim, uma integração junto com a equipe. Isso é muito importante, isso é muito gratificante, né? Gratificante, né? Que é isso, Elton, Douglas? muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo, né? E até uma próxima Ok, oportunidade. obrigado por lembrar do meu nome, Douglas. Foi gratificante pensar um pouquinho sobre esse tema também, um tema assim que há algum tempo a gente, né, tem conversado, mas esses medicamentos saem muito, toda hora está aumentando. Agora com a pandemia é nítido, né, que o aumento, inclusive como eu falei da classe jovem, né, dos jovens, até uma certa inversão. E foi interessante pensar um pouco sobre esse tema, né? Refletir sobre esse tema. Obrigadão, Elton. Tudo de bom e até uma próxima. Valeu. Obrigado você, Douglas. Uma boa noite. Boa noite, um abraço. Tchau. Tchau.